a vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia no Vida Teológica. Boa tarde para você que tá aí, ligado junto com a gente, você que tá chegando agora também, seja bem-vindo. Tá começando a nossa aula de hoje. Então, pega papel, caneta, deixa aí do lado do seu rádio para você anotar tudo direitinho. Tendo dúvidas, pode fazer perguntas que serão respondidas no segundo bloco do programa. E olha, vai lá, youtube.com/Teológica Vida. Lá você vai poder participar através do chat e também você vai assistir a nossa aula de hoje. Pastor Lucas Rezende, boa tarde. Ô Simone, estamos aqui de novo, né? Eu voltei, mas você não estava por aqui devido às mudanças aí trazidas pelo contexto da eleição, né? Uhum. E aí é a primeira vez que nós estamos juntos aqui, nós dois. No Vida Teológica. Exatamente, no Vida Teológica, nesse meu retorno, que ainda não é um retorno semanal, Simone, mas é um retorno aí mensal, pelo menos uma vez no mês eu faço um esforço aqui para estar com vocês, para estar com essa audiência que para mim é muito preciosa. E hoje eu estou muito feliz porque eu não estou sozinho aqui, né? Já vou apresentar enquanto eu vou recebendo aqui todos que estão ligados pelo DAIO 96,5, mas também o pessoal vai se chegando aqui pelo YouTube, né? E para quem vai se chegando pelo YouTube, para o nosso programa de hoje, para a nossa aula de hoje, vai vendo aí que o tema de hoje é teologia exegética. Faz ideia do que é isso, Simone? Teologia exegética? Teologia exegética? E aí, mais ou menos, mas não sei explicar. Não sabe... Eu não sei explicar. Eu sei aqui, mas não sei explicar para ti, entendeu? Então tá bom. Teologia exegética é uma área do conhecimento teológico onde a gente vai lidar ali com disciplinas relacionadas, por exemplo, a línguas, relacionadas a uma ciência que a gente chama de interpretação, ciência da interpretação, que é a hermenêutica, a própria exegese, que é um exercício ali onde você vai considerar os contextos, contexto próximo, contexto cultural e tal. Você vai trabalhar muito com a ideia aí do método, no método de interpretação das escrituras sagradas. Quando a gente fala disso, né, o método que a gente, quer dizer, que dá origem à nossa teologia, lembre-se, a teologia tem a Bíblia como seu objeto de estudo, embora o nome aí Deus, né, Theos, logia, conhecimento sobre Deus, mas nós não podemos levar Deus para o laboratório. Podemos conhecer de Deus aquilo que ele se revela, e ele se revela na sua palavra. Então nós tomamos a palavra de Deus como nosso objeto de estudo e aplicamos um método para entendê-la. Então, quando nós estudamos as disciplinas relacionadas a esse método que a gente chama de histórico-gramatical, você então vai ter essa área do conhecimento que é a teologia exegética, da qual eu tenho aqui comigo hoje. Tenho grande privilégio, enquanto vocês vão chegando, terão a oportunidade de conhecer, vai chegando e deixando o joinha aí para mais pessoas terem acesso a essa aula, a essa programação, porque hoje está especialíssima, Simone, porque eu trouxe alguém aqui que é especialista nessa área de teologia exegética. Para quem estava acompanhando o debate pela Rádio Vida, agora continua aí desfrutando de todo o conhecimento e toda a prática didática do professor Robson Magalhães, que está aqui comigo, e eu vou dar uma palhinha aqui da formação do pastor Robson, reverendo Robson. Veja só, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, né? Às vezes as pessoas, ele é reverendo, ele é pastor. Querido, reverendo é pronome de tratamento, então você sempre vai ver eu chamando todo mundo de reverendo se for ministro da palavra. Então é aquela etiqueta. Então quando você vai dirigir-se a um juiz, é um meritismo. Você vai dirigir-se a um deputado, é excelência. Você vai dirigir a um ministro da palavra de Deus, a etiqueta é reverendo, quer dizer, aquele que é digno da sua referência. Você tem temor a Deus, ele é ministro da palavra, ele é usado por Deus. Então eu trato todo mundo como reverendo. Então é o reverendo Robson, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, ministro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, professor do Seminário Batista Livre. Eu tenho o privilégio de estar com ele lá nessa instituição também, que é uma bênção. Pastor Jamierson aí, parceiro da Rádio Vida, tem graduação em teologia, tem graduação
de licenciatura, né? Bacharel em teologia e tem licenciatura também na área de letras, pós-docência em teologia, gestão escolar, exegese bíblica, exegese bíblica. Por isso que o tema de hoje é teologia exegética, né? Essa área do conhecimento aí. Mestrado em estudos bíblicos e pastorais, mestrando, né? Tá fazendo mestrado no Seminário Servo de Cristo. Pastor Robson, uma alegria receber o senhor. O senhor está nessa câmera aqui, dá um alô pro pessoal aí que está nos acompanhando aqui, já dezenas de pessoas vão se ligando na nossa programação e milhares pelo DAIO 96,5. Pode saudar os irmãos aí com a paz do Senhor. Seja bem-vindo, pastor Robson. Bom, graça e paz a todos. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui, reverendo Lucas, Simone, Jonas, todo o público da Rádio Vida FM. Muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio de poder fazer aquilo que eu amo, que é teologizar. Vamos aí, que Deus seja glorificado nessa tarde. E eventuais dúvidas, se eu souber, evidentemente que eu vou estar contribuindo com a formação dos queridos irmãos da Teológica, Vida Teológica. Querido pastor Robson, eu já vejo aqui que o pessoal já chega com perguntas. O Joseval, que é um nosso ouvinte querido, sempre ligadinho, lá da Bahia, Joseval Ribeiro, ele já chegou aqui, pastor, como é que interpreta isso? Depois eu vou te passar aqui qual que é o texto para não te pegar de surpresa. Mas eu queria começar fazendo algumas perguntas para o pastor, que é especialista nessa área, né? É aquela pergunta mais básica de todas, né? O programa, uma aula sobre teologia exegética, que tem a ver com a interpretação, eu já expliquei para vocês o que é a teologia exegética, tem relação aí com todas essas disciplinas que nos ajudam a interpretar a Bíblia da maneira correta. Veja, as pessoas confundem, pastor Robson, porque lá na Reforma, o Lutero defendia, e não só Lutero, mas a bandeira da Reforma Protestante é o livre exame das Escrituras Sagradas. Entenda como livre exame um contexto em que apenas os clérigos, apenas as autoridades da igreja que examinavam as Escrituras. Então vem a Reforma e coloca a Bíblia na mão do povo. Então, os reformadores e os protestantes, somos nós, queridos, nós defendemos que todo mundo tem que examinar a Escritura. Mas veja, livre exame é diferente de livre interpretação, não é, pastor Robson? Exatamente. Bom, rapidamente nesse contexto, acerca da Reforma Protestante, o mundo passou por um momento de progresso na época. Até então, no período medieval, a igreja era soberana, o Papa era considerado infalível e a fé que regia toda a humanidade. Isso não de uma forma tão total, plena, mas, via de regra, era dessa forma que o mundo estava se encaminhando. A escolástica, a renascença escolástica, esses movimentos quebraram um pouco alguns paradigmas e, por fim, tivemos algumas revoluções naquela época, até o século XIX, que é a Revolução Americana. Mas o que o progresso trouxe? A Revolução Industrial. E por meio da Revolução Industrial, Deus, assim, a soberania de Deus é fantástica, né, reverendo Lucas? Deus, por meio de Lutero e outros homens, porque a Bíblia Sagrada foi traduzida em outros idiomas. Foi neste momento que Lutero trouxe, né, esse acesso. Eu parafraseando Lutero, agora vocês terão acesso às Escrituras Sagradas como eu tenho. Não somente os ministros, os sacerdotes, os papas, os padres, enfim, mas vocês terão acesso às Escrituras Sagradas. E eu vou fazer a primeira tradução no nosso próprio idioma, que foi o alemão. Inclusive, até hoje Lutero é muito respeitado por isso na Alemanha. Todo o contexto hoje atual da Alemanha tem uma raiz muito luterana, para quem conhece, já visitou o país, enfim. Mas o que ocorre? A interpretação bíblica, ela deve ser feita com bastante, eu já quero iniciar desta forma a nossa aula de hoje, para os nossos ouvintes. Primeiro passo para se interpretar bem as Escrituras Sagradas é se colocar no lugar de servo. E entender que as Escrituras Sagradas, ela tem um autor divino, que é o próprio Deus, e é maravilhosamente interessante como uma metanarrativa. Mark Gorin, Craig Bartolomeu, naquela trilha de Deus das Escrituras, enfim, eles trazem e falam sobre isso, nessa metanarrativa, como desde Gênesis até em Apocalipse, tudo se encaminha para trazer a glorificação da própria Trindade. Então nós precisamos entender, eu tenho um pastor amigo meu, ele sempre fala isso, né? Ele fala assim, Robson, como que é interessante quando você se coloca desta forma, como servo das Escrituras Sagradas. Então, como nós devemos interpretar as Escrituras Sagradas, reverendo Lucas? Nos colocando como servos, para que os nossos pressupostos
a nossa predisposição teológica não acaba impondo ao texto aquilo que o texto não diz. Então, este é o primeiro passo para uma boa interpretação das Escrituras Sagradas. As Escrituras têm um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus que é conhecedor de todas as coisas, um Deus que tudo que ele faz tem um propósito, que é a própria glória dele, e ele se revelou através de linguagens humanas. Pessoas, né, mais de 40 autores, em culturas diferentes, em línguas diferentes, são 3 idiomas que a Bíblia Sagrada ela foi escrita. Então nós precisamos nos colocar como servos das Escrituras Sagradas, para que os nossos pressupostos, a nossa maneira de entender o mundo, não insira no texto aquilo que o texto não diz. E isso, infelizmente, está acontecendo com alguma frequência e é a minha preocupação atualmente. É uma coisa que tem ficado característica do pastor Robson e o reverendo Fabrício, pastor Fabrício, quando estava apresentando o programa anterior aqui na Rádio Vida, trouxe, né, que é a questão dos pressupostos. Eu sempre falo dos pressupostos, né? Sim. Só para ilustrar isso, e querido ouvinte, a gente vai começar a falar mais simples, né? O pastor Robson, você já viu que tem muito, né? É ótimo que ele já participe mostrando aí, né, esse conteúdo bom que ele tem a respeito, o conhecimento que ele tem a respeito desse assunto. E eu falei aqui, pastor Robson, que a gente olha para as Escrituras a partir do método histórico-gramatical. Sim. E o método histórico-gramatical, queridos, tem a ver com a teologia exegética, é um método que a gente utiliza para entender o que a Bíblia está dizendo. Ele vai jogar toda a luz, vamos dizer assim, todo o holofote vai estar com o autor. Porque você vai estudar as questões históricas, as questões culturais, as questões contextuais relacionadas ao texto que você está querendo interpretar, todas as características ali envolvidas, e claro, a questão gramatical que tem a ver com a língua original e todas as características semânticas daquela língua, certo? Mas existe um outro método, que o senhor falou sobre pressupostos que são trazidos, né? Que é o método histórico-crítico, que ao invés de voltar-se para um protagonismo do autor, acaba que o leitor, né, o intérprete das Escrituras, vai assumindo um certo protagonismo ali, e a objetividade vai dando lugar à subjetividade, até essa questão do crítico, né, histórico-crítico. Eu considero as questões históricas, eu considero as questões culturais, eu considero até as questões linguísticas, mas eu considero também aquilo que eu sinto, né? E aí é uma característica muito comum da pós-modernidade. Eu estou falando isso, pessoal, porque o senhor sempre fala de pressupostos. Eu digo que quando a gente se aproxima da Escritura com o pressuposto já errado, por quê? Porque essa ideia da subjetividade, veja, você assume um protagonismo que tem a ver com o que você sente, a Bíblia de repente já não é mais a palavra de Deus, mas ela vai se tornar, ou é a palavra de Deus à medida do seu sentimento em relação a ela, sim, em relação ao conteúdo. Então eu acho que você já se aproximar de um livro que é sobrenatural com o pressuposto errado de que ele não é sobrenatural, acho que aí já é um problema, né? Eu quero replicar Ajuda aqui, a gente. eu quero replicar aqui com o reverendo Amauri, da Presbiteriana da Penha, em um debate que eu tive com o reverendo Amauri, um homem muito amável, educado e ético. Gosto muito de debater com ele, como eu já gosto de debater com o senhor e os demais reverendos presbiterianos. Ele fala, os pressupostos não são ruins. Todos nós somos escravos de pressupostos. Eles não são necessariamente ruins. Não são ruins os pressupostos. Não existe uma única pessoa livre. A única pessoa livre é Deus. Mas existem pressupostos ruins? Mas existem pressupostos contrários às Escrituras Sagradas. É neste ponto que eu quero chegar. A gente fala que é uma audiência que alguns já são mais inteirados de teologia, outros não. Pressuposto. O que é o pressuposto, então, pastor? Eu vou explicar. O que são pressupostos ou pressuposto? É a predisposição em crer ou defender determinada doutrina. Então, pressuposto significa isto. É a predisposição em defender ou crer em determinada doutrina. Ideia, conceito. Ideia, conceito, que nós chamamos hoje de viés. Então, a pessoa tem viés político, viés filosófico, viés teológico. Então, a pessoa está inclinada. Se a pessoa já está enviesada politicamente, ela vai achar ali no texto bíblico coisa que não está, né? Neste ponto que eu ia chegar acerca do como cresce a teologia progressista, que é um perigo.
a teologia marxista, que é um viés da teologia progressista, que também é um perigo. Então, eu até... Um contexto politizado igual a gente está hoje é interessante. Exatamente. Isso aí que o senhor está falando. Exatamente. Só que está assistindo aí, compartilha isso aí. As pessoas precisam ouvir sobre essas Eu questões. falo muito sobre teologia pública, eu falo desses aspectos, mas o que ocorre? Falando de metodologia, né, histórico-gramatical, é algo bastante interessante porque nós trabalhamos com o texto em si, o hebraico e o grego, com a cultura da época, depois a teologia bíblica, teologia histórica. Dentro de tudo isso tem a hermenêutica, a exegese, eu coloco como arcabouço, e por fim a teologia sistemática. O que nós não podemos fazer é colocar a teologia sistemática como pé da metodologia histórico-gramatical, que é um erro. Isso que são pressupostos. Ou seja, como eu sou pentecostal, eu enxergar no Antigo Testamento o pentecostalismo é um erro. Como sou eu professo o cristianismo, eu não posso enxergar no texto do Antigo Testamento Cristo. Para os judeus não tinha Cristo. Para os judeus, para aquele texto. Então nós precisamos entender e compreender o que o autor escreveu para a sua primeira audiência. A Bíblia não foi escrita para nós. Nós somos a segunda audiência. Os autores teve as suas primeiras audiências. E por que hoje esse método é perigoso histórico-gramatical? Eu vou explicar o porquê. Por conta do viés, por conta dos pressupostos. Quando nós chegamos ali na modernidade, teve 3 características que permearam a humanidade. O primeiro foi o progresso. O que é o progresso? Por meio da ciência e razão, um homem teria um bem-estar no mundo. Então, o progresso é uma das características. Ciência e razão. Racionalismo de Kant e tudo mais. E teve outros também, mas eu quero alcançar o nosso público. Então, o progresso. O que é o progressismo que as pessoas falam? É o progresso da humanidade. O progresso não é ruim. Senão não estaríamos aqui com as redes sociais, com todos os aparatos, as tecnologias, tudo mais. A própria da Revolução Industrial. Exatamente. É a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. O problema é o progressismo atual, que eu vou chegar lá. Então, o que ocorre? O progresso é uma marca da modernidade. Outra marca da modernidade é o antropocentrismo. Esquece Deus, Deus não é necessário, um homem tem poder de responder aos seus próprios anseios. E, por fim, o aspecto mais intelectual. Abandone a fé, a intelectualidade humana tem que reger tudo. A pós-modernidade preponderou essas características e trouxe outras. E quais são? Não existe verdade absoluta. O aspecto da subjetividade, relativismo. Então, uma das marcas da pós-modernidade, além do antropocentrismo, além do progressismo, além da intelectualidade, tem também a subjetividade, relativizar verdades. O senhor conseguiria diferenciar para a gente progresso de progressismo? Sim. Sim, isso é bem simples. O que é o progresso? Todos nós evoluímos, a raça humana evolui. Deus fez pessoas para se evoluírem. Isso é bom. Isso é bom. Isso é uma palavra bíblica. Aprimoramento, aperfeiçoamento. Por conta de que essa palavra é um pouco mais do kardecismo, as pessoas ficam preocupadas com isso, mas não tem problema. São sinônimos. Evoluir, progredir, aperfeiçoar, aprimorar, avançar. O progresso é bom. Imagine hoje um homem andando com um carro, com Fusca. Tem esses Fuscas, né, os colecionadores, mas esses carros são incomparáveis com os carros atuais. Então o progresso é bom. Se não fosse por meio do progresso, a Rádio Vida não teria tantas plataformas como tem hoje. O problema é o progressismo atual, que nós chamamos já do viés. Porque o progresso, ele abrange todos os aspectos, inclusive os aspectos filosóficos, os aspectos políticos, os aspectos teológicos. O que eu estou querendo aqui abordar é acerca do progresso nos valores. O progresso, ele parte de um ponto, né? Imagino eu, quer dizer, a gente tá avançando, então você parte de um ponto. Deus fez o homem para isso. Agora, o progressismo é você esquecer esse ponto de onde você parte. Exatamente. O Deus fez o homem para se evoluir. Deus não fez o homem para ficar estático. Deus fez o homem para crescer, para se aprimorar. Então isso é muito claro, inclusive nas ideias. Quando eu me converti em 1996, quem aqui é assembleiano sabe disso, eu não usava calça, eu não usava bermudas, só calças. Quando usei uma bermuda, minhas pernas pareram pernas de pererecas, era que eu sou pardo. Eu não jogava bola.
Eu achava que isso era pecado. Se eu falar isso, alguém vai ficar escandalizado. Eu tô acompanhando a Copa do Mundo e tô torcendo pro nosso Brasil ser hexa. Eu gosto muito desse Brasil, gosto muito do Neymar. Se não for o Brasil, que Portugal seja campeã. Então, graças a Deus por isso. Então, nós evoluímos. E isso é bom, Deus fez o homem para isso. O grande problema de tudo é que o progresso, às vezes, ele rompe barreiras das quais nós não podemos abrir mão, acerca dos nossos valores judaicos cristãos. Como? Deus fez o homem, Deus fez a humanidade com 2 sexos, Ish e Isha, no hebraico, macho e fêmea. O progressismo atual, que na verdade teve um desenvolvimento até chegar ao dia de hoje, fala acerca da ideologia de gênero, que não nasce homem e mulher, já é um perigo. Deus fez o homem para não matar outra pessoa, a pessoa semelhante. E na Bíblia está escrito isso, inclusive tem uma citação do nosso ouvinte aqui, não matarás. Então, o aborto, quem defende a legalização do aborto, está indo contra isso. Essa progressão, esse aprimoramento é perigoso. As drogas, vamos falar acerca das drogas, a legalização das drogas. Para quem não sabe, eu vou falar aqui para o nosso público rapidamente. É por isso que nós temos que interpretar a Bíblia a partir dos nossos pressupostos corretos. Eu já ia comentar nesse ponto, né? O título da nossa aula, queridos, é Teologia Exegética. Essa é só a primeira, porque eu quero que o pastor Robson, o reverendo Robson, volte outras vezes aqui, mas veja, a gente se dispôs, eu e ele aqui, a fazer uma aula, a chegar até você com princípios relacionados à interpretação das Escrituras, mas a gente começa lá do ponto e você percebe a profundidade que é. Você está tendo uma aula aqui hoje, com a ajuda do pastor Robson, de cosmovisão, quer dizer, de visão de mundo. Por quê? Porque é a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, os seus pressupostos que vão influenciar no processo de interpretação das Escrituras. Então você está sendo muito beneficiado aí, porque eu mesmo estou me enriquecendo bastante aí com essa participação brilhante do pastor Rob. Pode continuar, pastor. Vamos falar acerca das drogas. Para quem não sabe, vamos falar do crack. O crack, a pedra fumada, a substância vai direto para o sistema nervoso central. De maneira que há um agente potencializador no crack. Quando a pessoa faz o uso do crack pela primeira vez, esse agente potencializador, ele está no nível de 98%. Em outras palavras, a partir do momento que a pessoa usa o crack pela primeira vez, a potencialidade de se tornar viciada é 98%. Por quê? Porque o sistema nervoso central, quando sentir falta dessa substância, não vai produzir. O que vai fazer essa pessoa comprar, a buscar. Quando faltar dinheiro, vai roubar. E essa questão do crack é muito séria, pastor, porque o que acontece? Ele estimula as sinapses. E as sinapses, na primeira vez que você usa, acontece naquele nível absurdo. Exatamente. Só que as células vão sendo danificadas e você já na segunda vez não vai ter o mesmo resultado. E vai querer mais e mais e mais e mais e nunca vai ser aquela primeira experiência. Exatamente. E a dependência se estabelece quando você vê aquela pessoa numa situação subhumana. É nesse ponto que eu quero chegar. Então, um pastor, a meu ver, um pseudo-pastor, com todo respeito, que defende essas pautas com esses pressupostos mais progressistas, com esses pressupostos que a primeira coisa que eles trazem é acerca da infalibilidade, da inspiração, da inerrância das Escrituras, embora só inspiração seja um termo que está ali em Timóteo, os demais ocorreram nos séculos mais recentes. Então esses pressupostos progressistas, esses pressupostos mais liberais, atrapalham na interpretação das Escrituras Sagradas. É por isso que nós temos que iniciar dessa forma. As Escrituras Sagradas é a própria boca de Deus para nós, e nós somos servos. Então os pressupostos são bons ou são ruins. Depende de qual caminho que o nosso ouvinte ou nossa ouvinte quer seguir em relação a isso. Essa é a base, queridos. Essa é a base. Já é o break? Ah, mas quando a aula é boa, meu querido, é assim, já passou né, até o horário. Quando a aula é boa, é assim, né? Pessoal que tá ligado com a gente, várias pessoas, eu vou saudar vocês aqui por nome daqui a pouco, né, Simone? No próximo bloco. A gente vai pro intervalozinho e já voltamos em meio minutinho, 1 minutinho. 4 minutinhos. 4 minutinhos. Então já estamos voltando. Valeu, pessoal. Banheiro, água e fica aqui. Daqui a pouco você aprende mais no Vida Teológica. No Vida Teológica.
deixa eu te fazer uma pergunta. Tá casado? Enrolado? Tá querendo se enrolar? Que tal participar do culto de casais e receber uma palavra de Deus para levantar a sua vida a dois? Então marca aí na agenda, 15 de dezembro, quinta-feira, 7h30 da noite. Na palavra, Pastor Cláudio Duarte. Vai não, ele não vai não. Ué, vi aqui no script que era Pastor Cláudio Casais, não é ele não? Não, é o Pastor Cláudio Apolinário. Ah, tá, então vamos seguir. Vem aí o culto de casais da Bíblica Vida em São José dos Campos com o Pastor Cláudio Apolinário. Marca aí na agenda, 15 de dezembro, quinta-feira, 7h30 da noite, na Rua Palmares 400, no Parque Industrial. Faça já a sua inscrição pelo app Bíblica Vida. Amor, não marca nada pro dia 15 que a gente já tem compromisso. Culto de casais na Bíblica Vida. Sua família vivendo biblicamente. Música boa, Toca na vida. A Costa Multimarcas convoca você que está em processo de compra ou venda de automóvel para fechar um grande negócio. Costa Multimarcas, carros 0 km, veículos periciados e a melhor avaliação no seu usado. Se você está procurando um carro novo, é na Costa Multimarcas. E atenção, a transferência é grátis para todos os ouvintes da Rádio Vida. Costa Multimarcas, 2 lojas em Jacareí, na Avenida Senador Joaquim Miguel Martins de Siqueira, 255 e 380 no Jardim Pereira de Amparo. Siga no Insta, @Costa Multimarcas. Informações no WhatsApp 12-97406-8343. Costa Multimarcas, o seu melhor negócio é aqui. Graça e paz, queridos. Aqui é a pastora Rosângela. Tô aqui para desejar para todos um Feliz Natal. Que Deus abençoe você e sua família. A paz, Pastor Cláudio Apolinário aqui. Temos um propósito e cremos que Deus tem nos dado a oportunidade de levar pessoas ao Evangelho. A oportunidade de levar pessoas a viverem o primeiro amor. E saiba, você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Quando você contribui, nós temos a oportunidade de avançar. Temos a oportunidade de impactar mais vidas para o reino. E eu creio que Deus tem se agradado do coração de todos aqueles que têm contribuído. Mas temos ainda um grande desafio e o seu investimento no reino é fundamental. Então eu quero te incentivar. Faça um propósito com Deus de ser um missionário através da sua contribuição. Creia, vidas serão restauradas, vidas serão resgatadas e Deus se alegrará do seu posicionamento. Faça um Pix agora, doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Vidas se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você faz parte disso. Você faz parte deste propósito. Que Deus te use e que Ele te abençoe com toda a sorte de bênção. Siga o Pastor Cláudio Apolinário no Instagram, @Cláudio Apolinário. facebook.com/Eu Tô Na Vida. É só curtir e compartilhar. Menina, deixa eu te dar um toque. Oi, chefe, pode falar. Eu vi que você postou lá nas suas redes sociais o seu ponto de vista cristão e tudo mais. Mas olha, se posicionar dessa forma tão escancarada não é tão politicamente correto, né? Principalmente nos dias atuais. Pois é, muitas vezes o politicamente correto é aceitar como as coisas estão. E eu não quero e nem vou me conformar com as coisas deste mundo, não. Então, concordo com você. Não estou sendo politicamente correta, estou sendo politicamente cristã. Politicamente Cristão, uma análise do pensamento cristão com relação à política, desde o campo teórico até a aplicação prática. Às terças-feiras, 9h30 da noite, no youtube.com/Movimento Influenciar. Muito mais vida, muito mais bíblica. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta com o programa Vida Teológica. E o pastor Lucas tem aí uma pergunta aí, né, Joseval? É isso aí. Na verdade, não é só o Joseval. A Simone vai dar um alô para todo mundo que está ligado com a gente, como ela sempre faz. Só que eu queria já começar o bloco aqui para honrar o Joseval, que está sempre ligado conosco. Ele mandou já lá no começo do programa, pastor Robson, uma pergunta relacionada a Êxodo capítulo 22, verso 13. Então eu já
só já queria voltar voltando, né? Então você que tá ligado com a gente já volta voltando e a gente já volta aqui respondendo perguntas. E a pergunta do Joseval é a respeito de Êxodo 22, verso 13, que é ali um mandamento relacionado ao não matarás. Em Êxodo 20 você tem os 10 mandamentos. Um dos mandamentos que nos foram dados pela lei mosaica ali, através de Deus, a lei que a gente chama aí de lei moral, é não matarás. Mas o Joseval pergunta, e quando a minha vida está em risco? Ele diz o seguinte, né, sendo literal na pergunta dele: Reverendo Lucas, Pastor Robson, exegeticamente, como interpretar Êxodo 22, 13, não matarás, e na defesa da minha vida? Então, se a minha vida estiver ameaçada, né, entendo que é isso que o Joseval tá perguntando, nos acompanha lá da Bahia, viu, Pastor Robson? Joseval, Pastor Robson, e se a minha vida estiver ameaçada, como é que funciona esse não matarás aí? Josevaldo, né? Joseval, Deus abençoe, obrigado, viu, pela pergunta. Poxa vida, que pergunta interessante. Bom, quando Deus institui vários mandamentos, né, o decálogo, mas na verdade são vários mandamentos, Deus pega um bando que está lá em Gozém, que está no Egito, e desse bando transforma numa nação. Então, o princípio para se transformar uma nação é criar normas, é criar leis, é poder padronizar as pessoas. Mas o que é mais interessante é que quando a lei de Deus, por meio de Moisés, era estabelecida, já existiam leis suméricas, leis babilônicas, egípcias, enfim. A lei dada a Moisés é uma lei completamente benéfica. Tem várias questões de misericórdias e bondades. Quando você estuda, que a gente não tem tanto tempo para poder desenvolver isso aqui, mas tem citações que já estavam em outros códigos, porém com ressignificações para mostrar como Deus, que tirou o povo de Israel, era misericordioso tão preponderantemente que não dá para se comparar com os deuses egípcios, babilônicos, da antiga Babilônia, não Canel Babilônia, mas outra oportunidade a gente trabalha sobre essas questões. Mas o que ocorre? O texto de Êxodo fala acerca da pessoa que for encontrada roubando, ela for surpreendida e a pessoa for morta, ela não será culpada. Olha que interessante, Deus já traz essa ideia. E quando se trata de dia, ela será culpada. Ou seja, se tiver possibilidade de não matar essa pessoa, né, se tiver possibilidade de recuperar o bem e não matar, não tem necessidade de matar, porque a morte naquele contexto é só se for uma morte necessária, se for uma morte que não tem possibilidade de evitá-la. É exatamente acerca da legítima defesa. O artigo 25 do nosso Código Penal fala acerca, o artigo 23 fala das excludentes de ilicitudes, e o artigo 25 fala acerca da legítima defesa, que usando os meios necessários de forma moderada, repele uma justa agressão atual ou iminente. Então o nosso Código Penal, ele é romano, e a lei de Roma, ela bebeu da fonte oriental do Antigo Oriente Próximo. Deus, sabiamente, dentro da soberania, ele reconhece que quando nós estamos em perigo, nós podemos defender as nossas vidas. Uma coisa que eu vou falar aqui, tomara que o público não fique assustado: eu só morro pelo Evangelho de Cristo. Eu só morro por Cristo. Mas se entrar um estuprador na minha residência e tentar estuprar a minha esposa e matar meus filhos, ele vai encontrar a morte diante dele. Eu vou defender a minha família. E eu não serei condenado por isso. Eu falo isso conscientemente, claramente. Sou cristão, não sou um pastor desviado. Mas se um ladrão, um estuprador entrar dentro da minha casa para poder tirar a vida da minha família, tentar contra a vida sexual da minha esposa e dos meus filhos, certamente ele vai ser respondido como um bom homem, chefe de lar. Então, quando se trata de defender a própria vida, Josival e demais ouvintes, fiquem tranquilos. O que nós não podemos é procurar confusão, procurar a morte, procurar contendas. Se possível, tenha paz com todos. É por isso que fala, se possível. Se não for possível, você pode defender sua vida, evidentemente. Tá aí, Joseval. Espero que tenha respondido. Quem tem essa dúvida aí, depois pode acompanhar o nosso programa. Depois faz um corte lá, pastor. Faz um corte e joga no Instagram aí pro pessoal ficar informado a respeito dessa gente. Simone, quero mandar boa tarde aqui para o Eduardo Barbosa, o Joseval, né, que fez a pergunta, também a Tânia Leico, Luiz Fernando de São José dos Campos, Neuza Ferreira, Wilson Fernandes de logo ali, do Canadá, e a Maria Socorro também, que estão ligados aqui na nossa aula de hoje. Maravilha, gente preciosa, é sempre bom estar com vocês. Eu sinto muita falta desse povo, saudade
esse pessoal que eu tinha o contato semanal, infelizmente ainda não consigo encaixar na agenda, mas sempre que possível estamos aqui e hoje eu tenho a alegria de receber o pastor Robson. Para você que está ligando agora, para você que não conhece o pastor Robson, eu apresentei ele aqui no começo, mas vale a pena citá-lo novamente aqui como pastor da Igreja Assembleia de Deus, professor do SBL, professor da CETAD, servo de monitor lá no Seminário Servo de Cristo, tem graduação em teologia, também é licenciado em letras, pós-docência em teologia, gestão escolar e exegese bíblica, mestrando em estudos bíblicos e pastorais e está aqui no programa de hoje, não somente respondendo perguntas. Se você tem uma pergunta, pode jogar aí no chat ou pode mandar para a gente pelo WhatsApp, Simone. Qual que é o WhatsApp mesmo, Simone? Desculpe. É o 12. Na verdade, eu costumo dizer que você tem um livro sobrenatural, aí eu uso até o texto de 1 Coríntios 2,14. Né? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Exatamente. Então, precisa de ter iluminação. Né? O mesmo Espírito que inspirou precisa iluminar. Então, veja, é pressuposto, né? Exatamente. O pastor Robson ainda está no âmbito do pressuposto, saindo agora dos pressupostos relacionados a questões intelectuais e indo para pressupostos espirituais. Porque a gente tem um Pondé que compreende muito a Bíblia, o Karnal também, são grandes filósofos, mas não são cristãos. Porque, embora sejam inteligentes, não são regenerados. Eu falo acerca da teologia do assombro. O que é a teologia do assombro? Um único Deus que cria todo o cosmo. Um único Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Demet Techeren, são as duas palavras ali sinônimas no hebraico. Um Deus que responsabiliza o homem por uma queda. O homem caiu porque uma cobra falou. Um animal falou, uma cobra, é literal, o gênero é narrativo. Via de regra, gêneros narrativos traz literalidade no texto. Um mar que se abre, uma jumenta que fala, a terra que para, não foi o solo no texto de Josué, mas foi a própria terra que parou. E a catástrofe que se a terra parar um único segundo, mas a terra parou. Um Deus que se encarna, fora outros grandes milagres, né? Mas o Deus que se encarna para trazer redenção aos seus eleitos. Um Deus um ser humano que anda sobre as águas. Poucos pães e poucos peixes que se multiplicam para milhares de pessoas. Um homem que ressuscita após 4 dias. Um Deus encarnado que ressuscita para trazer salvação a todas as pessoas que são eleitas. A ressurreição dos corpos no final e a Nova Jerusalém que desce e transforma esse mundo caído num mundo perfeito, porque tudo será físico, nada será espiritual, tudo será físico. Então, e a teologia da sombra é isto. Para eu poder interpretar bem a Bíblia, eu tenho que aceitar estas coisas. Essas coisas existem, elas estão aí. Isso me traz assombro. E esse problema de ignorar o aspecto do assombro não é de hoje. Tem o Senhor Jesus ali, eu estou lidando com o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, na exposição que eu faço, lecto contínuo, que a gente chama de todo o livro, né? Começando do versículo 1, perícope por perícope. Estou lidando ali do embate. Recentemente eu trouxe exposições relacionadas ao embate de Jesus com os saduceus. Os saduceus ignoravam aspectos da teologia da sombra. Os saduceus é um grupo dos dias de Jesus que ignorava a existência de anjos. Existiam ressurreição. Grupos, né? Exatamente. Existiam os saduceus, essênios e os fariseus. E as realidades espirituais. São as escolas que saíram naquele período que nós chamamos de interbíblico, após a saída da Babilônia. E essas escolas se desenvolveram dentro dos seus pressupostos. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. E sabe e onde isso foi parar? Na teologia agora liberal, recentemente. Que segue essa mesma linha. Que segue essa mesma linha, que traz um Jesus histórico, mas não um Jesus como ele é, um Deus. Então, reverendo Lucas, quando se fala em interpretar a Escritura Sagrada, nós temos que partir desses pressupostos. Primeiro, a regeneração, ser servo das Escrituras Sagradas. Agora sim, nós podemos falar do método histórico gramatical. Para se interpretar bem as Escrituras Sagradas, eu sempre falo isso para as pessoas. A Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Ela teve seus textos, né, o hebraico e o grego. Tem também o aspecto aramaico, mas é poucos pedaços. Só em Daniel, pastor? Daniel também, me fugiu agora o outro livro. Eu sei que o Evangelho de Mateus ele foi escrito também, na verdade há uma versão dele lá dos seus manuscritos em aramaico. Isso atrás na história da igreja. Mas salvo engano, tem uma parte de também, salvo engano,
Jeremias, salvo engano, mas eu não vou aqui afirmar. Daniel é certeza. Aqui surgiu à mente Daniel, agora. Eu não quero ser me lembro. leviano para mostrar que sei tudo. Isso não é verdade, tá bom? Então, assim, para se fazer uma boa interpretação, nós temos que partir desses pressupostos. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita em português. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita dentro dessas línguas, inclusive ela está presa em culturas. Nós não podemos abandonar isso. Então, nós devemos interpretar a Bíblia Sagrada, é por isso que tem a vida teológica, pastores, professores, partindo deste princípio. Como nós devemos compreender a Bíblia? Mas, pastor, eu sou tão afastada do hebraico e do grego, eu não conheço. Então, o que eu sugiro aos nossos ouvintes é que peguem Bíblias de versões diferentes. Tanto as mais literais como as mais conceituais, porque quando as comissões elas fazem as traduções, elas optam ou pela literalidade ou pela conceituação de determinados pontos. Então, para se poder entender a Bíblia Sagrada, eu vou aqui só dar um exemplo, só para vocês entenderem rapidamente o que aconteceu uma vez. Uma pessoa estava pregando acerca da criação, ela falou assim: olha, Deus criou tudo do nada. A palavra do nada no hebraico é bara. Então, significa do nada. E aí eu ouvi que um pastor olhou para mim, ele continuou pregando tudo. Na verdade é ex nihilo, né? Ex nihilo, nem está na Bíblia Sagrada, foi uma coisa envolvida na patrística, né? A palavra bara está escrito dessa forma na literalidade, é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Aí ele fala Hashamaim Be'et Haaretz. Eu vou traduzir literalmente aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra bara é um perfeito cal na terceira pessoa do singular, que significa ele criou. Então, o que ocorre? As nossas traduções estão muito boas. Mas nós precisamos entender qual que era a ênfase ali do escritor. A ênfase é uma ênfase monoteísta. Não tem ali ex nihilo, criação do nada. Não tem trindade. Quando Deus fala para Moisés explicar acerca da criação, é para dar uma ênfase no monoteísmo, que o único Deus criou todas as coisas que vocês adoram. Ele criou o sol, que vocês adoram. Ele criou as estrelas, que vocês adoram. Ele criou a lua, que vocês adoram. Ele criou o mar, que vocês adoram. Pastor Robson, querida audiência, né? A gente não tem como, né, não discutir aqui de uma maneira profunda, porque senão também a gente não está trazendo as contribuições. Esses materiais, né, ficam disponíveis no canal da Teológica Vida, que você pode ir lá se inscrever, ter acesso depois, ler, né, dúvidas que surgem e tudo mais. Mas o interessante é que quando se dispõe, pastor, a considerar as questões culturais, questões linguísticas, né, todo o hebraísmo, digamos assim, na verdade a cultura, né, hebraica, quando você se desvencilha dos pressupostos, do ponto de vista assim, não tem como você abrir mão de tudo, mas é quando você realmente deseja se aproximar considerando todas essas questões culturais. Isso às vezes é desconfortável para nós, pastor Robson. Sim. É desconfortável. Por quê? Até você citou a questão da Trindade, mas isso é mínimo, né? O senhor conhece, né, o professor André Galvão, né, que é um especialista na área de hebraico, né? Ele já participou aqui do programa, né? A gente tem um programa aí, você quiser, sobre também interpretação bíblica, sobre o Antigo Testamento, pois é. E a proposta que ele traz ali, por exemplo, para a criação, ela se encaixa perfeitamente na minha perspectiva. Porque, por exemplo, eu olho para o último livro da Bíblia a partir das suas características relacionadas ao gênero literário, que é a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica não consiste apenas no livro de Apocalipse. Tem vários livros, os cristãos do passado, as lideranças do passado, a partir de critérios, reconheceram em Apocalipse de João um livro inspirado. E outros tantos não foram considerados. Mas o gênero e a característica de Apocalipse de João não é restrita a Apocalipse de João. Você encontra vários livros, você encontra numa livraria e a literatura apocalíptica é um compêndio de livros com as mesmas características. E isso faz com que eu olhe para o Apocalipse de uma maneira completamente, assim, que considere em alto grau o seu gênero literário, então eu interpreto simbolicamente e não literalmente. E se eu aplico essa regra, os primeiros capítulos de Gênesis precisam ser considerados no seu aspecto simbólico. Eu estou citando tudo isso porque isso nos coloca numa situação super desconfortável em relação à narrativa ali, a sair um pouco da literalidade, né, pastor? Nós estamos falando de gêneros literários, né?
O que ocorre? Gênesis é um texto narrativo. Certo. Via de regra, textos narrativos, eles são literais. Via de regras. Porque a pessoa está narrando uma história. Só que no meio dessa narrativa, há sim trechos que são simbólicos, que são parábolas, tudo mais. Já o livro de Apocalipse, ele é um livro completamente simbólico. Ele é 90% simbólico, ele traz muitas linguagens simbólicas. Então, para que o nosso ouvinte possa entender, qual que é o segredo de tudo? É entender o gênero literário. Mas sabe o que é mais interessante? Eu conheço o André Galvão, eu só citei ele porque você começou a falar sobre o Gênesis e essa alta consideração em relação ao aspecto hebraico da coisa, né? E que nos leva, quer dizer, abrir mão de pressupostos para não trazer, veja, o que o pastor Robson falou aqui desde o começo é não trazer para o texto aquilo que você já traz. Exatamente. Dentro de si, que são os seus pressupostos, suas ideias. Exatamente. Esquece as suas ideias. Porque, vamos lá. O que Moisés, qual que era a realidade de Moisés, qual que é a cultura de Moisés? Só que eu estou dizendo que isso às vezes nos coloca numa situação desconfortável porque tira os nossos alicerces. Porque você abre mão de coisas que você pensou a vida inteira. Vou pegar um exemplo, dois exemplos aqui de Jesus. Quando fala, ele tem um embate ali acerca do divórcio. Ele com os fariseus falando acerca do divórcio, tudo. Primeiro, Jesus era judeu, os fariseus eram judeus, ele estava na Judéia discutindo sobre um livro judaico. Então, se nós não entendermos a cultura judaica, o que está por detrás disso, nós vamos impor ao texto a cultura ocidental. A Bíblia Sagrada não é ocidental. Nós devemos fazer uma aplicação correta em relação a isso. Mateus 19, quando eles falam acerca do divórcio, onde que estava a cabeça dos fariseus? Eu vou responder para ser breve. Na lei de Moisés. Moisés disse. Onde que estava a cabeça de Jesus? Em Gênesis. É interessante que ali, na verdade, eles perguntaram o que Jesus perguntou, o que ordenou Moisés? O que ordenou Moisés? A cabeça dele estava em Moisés, na lei. Jesus pergunta, eles perguntam para Jesus se é lícito repudiar a mulher, Jesus responde para eles, olha, o que ordenou Moisés? Aí eles não respondem o que Moisés ordenou, eles respondem, na verdade, o que Moisés permitiu. Exatamente. Eles vão na Deuteronômio 24. Na verdade, um argumento retórico que Jesus faz. Jesus era Deus. Jesus sabia que eles iam responder. Ele sempre responde com perguntas. Com perguntas, uma coisa completamente retórica. Jesus sabia que os fariseus iam recorrer aos aspectos que iriam beneficiar o que eles interpretavam, pessoais. Porque o Talmud, as 603 normas que eles fizeram, estavam completamente congruíam exatamente com a argumentação que eles apresentaram para Jesus. Entretanto, Jesus está em Gênesis. Jesus está no que foi ordenado e não no que foi permitido. Exatamente, Jesus está em Gênesis. Inclusive naquela passagem também que fala acerca da mulher, que Jesus compara ela com um cão. Olha, o cão. Na verdade a mulher fala, olha, mas até as migalhas que caem nas suas mesas, os cães. Na cultura judaica a palavra cão nada mais é do que estrangeiro. Como se fosse no Japão gaijin, seu estrangeiro. Mas na nossa cultura hoje, a palavra cão, se nós chamarmos uma mulher hoje de cão, de cachorrinha, é uma coisa completamente ofensiva. Não, cita cantares. As éguas do carro de Faraó, eu te comparo. Já pensou, Simone? Alguém chega te elogiando aí, falando que você parece com égua? E aí, como é que funciona isso na cultura ocidental? Simone, você é linda como uma égua. Não. Vai ficar meio estranho, né? Você vai te dar um coice, né? Era um baita de elogio naquela época. Ser comparado às éguas do carro de Faraó. As éguas eram lindas. Cultura oriental, exatamente. Querido. Isso é cultura oriental, né? Se eu chegar em casa e falar, Fernanda, você parece com as éguas do carro de Faraó. É uma semana no sofá, você faz com a minha amiga. Por aí, viu? Por aí, viu? Então é o caminho que nós devemos seguir, né? Pastor Robson, sua participação no programa de hoje está muito boa, infelizmente. Daqui a pouco a gente já tem que caminhar para um fechamento, né? Já, né? Já mesmo. E ficou uma pergunta do Luiz Fernando, de São José dos Campos, que perguntou sobre Judas Iscariotes aqui, que de acordo com Mateus 27,5, ele se enforcou, e aí tem aquele texto de Atos 1,18, que ele pergunta, ele se enforcou ou ele se jogou de um barranco e se partiu ao meio? Tem como trazer uma resposta rápida ou deixa para próxima? Eu acho que rápida que eu falo é rápida, pá. Não, ele se enforcou e consequentemente foi coisas consequenciais. Então na verdade são detalhes da morte que são trazidos no livro de Atos. Ressalto também aqui a audiência qualificada do Bispo Everton, que é professor, né? Professor Everton
bispo eclesiasticamente falando, e professor Everton, e também... Eu conheço, abração, Everton. E tem o programa aqui também, que na verdade o bispo Everton, ele ocupou aqui a minha cadeira, que era na quarta-feira do programa, né? Eu sugeri que ele pudesse nos suceder aí, e tem sido uma bênção. Então a gente troca as quartas-feiras. Bispo Everton, um grande abraço pro senhor. É isso aí. Vamos terminar? Bora lá. Pastor Robson, muito obrigado pela sua disposição de participar do nosso programa. Pessoal, quem não segue o professor Robson, segue lá. Quem não me segue também, segue lá no Instagram, Reverendo Lucas Rezende, professor Robson Magalhães, isso. Não é assim? Professor Robson Magalhães, está marcado aí também. Você encontra tanto na Rádio Vida, né, no Instagram da Rádio Vida, como também no Teológica Vida, no YouTube, enfim. Mas vale a pena, vocês viram que o conhecimento aí a respeito de interpretação da Escritura é vasto. Ficamos na primeira pergunta, mas o professor Robson voltará, sem dúvida nenhuma, a outros programas. Mais uma vez, obrigado. Deus continue usando o senhor, abençoando o seu ministério. Muito obrigado, Reverendo Lucas. Obrigado, Simone, Jonas. Obrigado, Rádio Vida. E que Deus abençoe a todos os ouvintes. O programa fica disponível, né, na plataforma do YouTube, no canal Teológica Vida, então fácil de encontrar. E o professor Robson tem a liberdade aí também de usar o material aí para os fins ministeriais e didáticos, não é isso? Isso mesmo. Valeu, Simone, muito obrigado, viu, pelo apoio, pastor. parte técnica, Jonas, todos os irmãos aqui dos bastidores, que faz tudo isso acontecer. Você que esteve conosco até agora, tenha uma tarde muito abençoada, cheia da graça de Deus, e que você possa conciliar esse conhecimento com unção a partir da consagração pessoal, vida diante de Deus, colocando debaixo da mão poderosa de Deus, para que você seja exaltado por Ele e nunca busque uma exaltação própria. Deus abençoe, um grande abraço a todos. E amanhã tem mais um programa Vida Teológica ao meio-dia. Você ouviu Vida Teológica, de volta amanhã ao meio-dia. Porque tive fome e não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Sendo forasteiro, estando enfermo e preso, vocês não foram me visitar. Estando nu, vocês não me vestiram. Então lhe perguntarão, Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede e não te ajudamos? E ele responderá: quando deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, a mim vocês deixaram de fazer. Neste ano, nós realizaremos o projeto Natal Solidário e queremos abençoar 100 famílias carentes com cestas básicas. Se cada um fizer um pouquinho, nós daremos um Natal mais digno a 100 famílias carentes, beneficiando mais de 500 pessoas. Então eu te faço este convite. Com apenas R$70, você adota uma família. Faça agora o seu Pix. doe@biblicavida.com.br. doe@biblicavida.com.br, chave e-mail. Que Deus te use e que Ele te abençoe com toda sorte de bênção. Natal Solidário 2022. Realização Bíblica Vida. Apoio Vida FM. Não muda de sintonia. Vida FM. Deus tem nos atraído. O Clamor pela Vida, ele se tornou para mim meu devocional diário. Eu já levanto cedo, já ligo meu radinho para ouvir o clamor e fazer o meu devocional. Devocionais que transformam o seu dia. Amém, queridos? Que esta palavra invada o seu coração. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Vamos clamar juntos? Clamor pela Vida, de segunda a sexta em 2 horários, 7 da manhã e 6 da tarde. Clamor pela Vida, um tempo de intimidade com Deus.